Olá, estamos aqui reunidos para mais uma aula da disciplina de Leis Penais Especiais. Na aula de hoje falaremos sobre os crimes de tortura. A Constituição refere aos crimes de tortura no artigo 5º, inciso 43, conforme já vimos inclusive na Lei dos Crimes Hediondos, quando tratamos dessa lei. Ela faz a menção como uma norma constitucional criminalizadora, indicando a necessidade de criminalização. Em seguida à Constituição, o que nós tivemos no plano infraconstitucional foi apenas a referência à tortura. Em 1990, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos lá um tipo penal muito genérico, dito assim, praticar tortura contra a criança ou adolescente, sem especificar exatamente o que era tortura. E já tínhamos também no Código Penal uma qualificadora do crime de homicídio, né? Praticar homicídio mediante tortura. Somente em 1997 é que sai a Lei 9455, de 7 de abril de 97, e sai em decorrência até de dois episódios que foram muito marcantes na vida pública nacional. Coisa de um mês antes, mais ou menos, em março de 97, foram filmadas cenas na favela naval, na cidade de Diadema, no estado de São Paulo, da polícia militar que fazia uma falsa blitz de trânsito e parava as pessoas que por ali circulavam, muito provavelmente eram consumidores de drogas, mas paravam as pessoas ali para extorquir dinheiro e humilhavam as pessoas e pegavam um cacetete, davam na sola do pé, davam tapas na cara, destruíam o automóvel, no intuito de extorquir dinheiro. A ideia ali acho que era extorsão mesmo. Acabou que foram cenas filmadas durante 3, 4, 5 dias, e uma das últimas cenas aparece um policial militar, depois de ter humilhado e extorquido dinheiro de uma vítima. A vítima já saía com o carro, estava indo embora já, ele meio quase que displicentemente vira a arma e dá um tiro que acaba acertando o passageiro que ia no banco de trás, que acaba morto. Esse policial que deu o tiro depois foi identificado com o apelido de Rambo. Foi capa da Veja, fizeram muitas reportagens em torno desse assunto, essas imagens foram jogadas em todos os meios de comunicação do mundo inteiro, causou muito impacto, né? A questão da polícia praticando atos de tortura no sentido bem leigo da palavra aqui. Uma semana depois, outras cenas foram filmadas, agora no Rio de Janeiro, de policiais também, batendo com cacetete em pessoas atrás de uma Kombi, emparedadas, né, na parede, e essas cenas também casadas com as outras fizeram com que o legislador acabasse tendo que se movimentar para, enfim, dar uma resposta legislativa que veio em curtíssimo espaço de tempo, coisa de menos de um mês até, entre as primeiras imagens levadas ao ar e a legislação de tortura, que acabou compilando uma série de projetos de lei e fez uma coisa meio assim a toque de caixa, quase que precisamos dar uma satisfação, né? Precisamos tipificar o crime de tortura, e a lei veio. E toda lei que é feita meio às pressas, né, sem muita reflexão, acaba tendo uma série de dificuldades técnicas, práticas até, dificuldades de aplicação no cotidiano. E não é diferente com a lei de tortura. O carro-chefe do crime de tortura está aqui na tela. O artigo 1º, no seu inciso 1º, diz que constitui crime de tortura, vamos ler junto aqui a lei, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, 2 pontos, e aí elenca, letras A, B e C. Elenca o que aqui? Elenca especiais fins de agir ou elementos subjetivos diversos do dolo, né? O dolo é de constranger alguém com emprego de violência, causando na pessoa um sofrimento físico. E aqui são elementos subjetivos diversos deste dolo. Não basta constranger alguém, portanto, com emprego de violência ou grave ameaça, causando na pessoa um sofrimento físico ou mental. É preciso ter um especial fim de agir, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Se usa aqui a vítima como uma autoria imediata, né? Por exemplo, pego uma criança e chego para a mãe e digo, olha, ou você vai lá e pratica um crime para mim, ou eu sigo torturando a tua filha aqui. Então eu uso a vítima como um instrumento para a prática de crimes. Ou também estou agindo em razão de discriminação racial ou religiosa. Bom, são especiais fins de agir que delimitam bastante o alcance da norma, né? Qualquer coisa diferente disso aqui, no primeiro momento, não é crime de tortura.
Então a lei fica muito limitada. Nós temos várias cenas, várias situações do cotidiano que não raras vezes até a mídia se ocupa dizendo que seria um crime de tortura, e quando você vai ver não encaixa na lei, porque não encaixa nestes especiais fins de agir. Só é tortura se eu constranger alguém, mediante emprego de violência ou grave ameaça, causando na pessoa um sofrimento físico ou mental, com estes propósitos. Quer dizer, qualquer coisa diferente disso não é crime de tortura, é outra coisa, pode até ser crime, mas não crime de tortura. Então, se eu constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando um sofrimento físico ou mental na pessoa, porque eu odeio ela, porque eu tenho raiva dela, não é tortura. Se eu fizer a mesma coisa porque eu quero me vingar dela, não é tortura. Se eu fizer também a mesma coisa por qualquer outra discriminação, que não racial ou religiosa, por uma discriminação étnica, por uma discriminação sexual, ou por qualquer outro tipo de discriminação ou preconceito, não é tortura. Só será tortura se eu quiser obter informação, declaração ou confissão, se eu quiser promover uma ação ou omissão de natureza criminosa, ou se eu estiver motivado por discriminação racial ou religiosa. Qualquer coisa diferente disso vai ser outro crime, vai ser lesão corporal, vai ser constrangimento ilegal, vai ser outra coisa, mas não o crime de tortura. E é muito interessante de entender isso, porque a gente vê até muitas críticas, muitas vezes, feitas por sociólogos. Eu já me lembro de um livro, por exemplo, escrito por sociólogos importantes, sociólogos do Rio de Janeiro, Inácio Cano, Leonardo Musumeci, enfim, chamado Quem Vigia os Vigias, e que tem um capítulo inteiro dedicado, por exemplo, a criticar o Ministério Público, dizendo que o Ministério Público não usava a lei de tortura para punir policiais que praticavam, na visão leiga, técnica, não jurídica, né, dos sociólogos, tortura. Só que, na verdade, é uma acusação tanto quanto injusta, se a gente for levar em conta que existe um princípio que norteia o direito penal, que é o princípio da legalidade estrita. Eu não posso fazer analogia em malam partem, não posso fazer interpretação extensiva em malam partem. Então, a lei acaba limitando demais. Se a conduta não encaixa nos especiais fins de agir, eu não tenho como tipificar. Vai ser outra coisa. Enfim. Além disso, há um problema probatório muito difícil aqui, porque o inciso 1º diz que eu tenho que causar na pessoa um sofrimento físico ou mental. Isso é um tanto quanto difícil em casos limítrofes, assim. Não basta uma lesão corporal, a vítima tem que ter sofrido. E às vezes a prova fica frágil quando você pergunta para uma pessoa, por exemplo, que sofreu uma ação contundente contra ela, se ela chegou a sofrer, ela diz, sofrer também não. Pronto, se ela falou isso aí, já não é tortura, é outra coisa. Enfim, nós temos uma dificuldade probatória e temos uma dificuldade legal, de tipo penal, de legalidade estrita. Ok? O inciso 2º do mesmo artigo 1º, eu até fiz aqui um quadro comparativo com o Código Penal com a figura do maus tratos do artigo 136. Porque nós vamos ver que são tipos penais muito parecidos. E eu inclusive destaquei com uma coloração diferente, não sei se conseguem ver no vídeo aí. Vamos ver primeiro o que diz o inciso 2º da lei de tortura que está nesse quadro daqui. Diz que constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou de medida de caráter preventivo. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Então veja, essa é uma conduta que com bastante frequência a gente vê, ouve falar, vê reportagens, às vezes até imagens que são filmadas, de casos que envolvem, por exemplo, babás que cuidam de crianças enquanto os pais estão trabalhando. Vira e mexe, esse tipo de cena vem a público, né? Os pais desconfiam que a criança está com um comportamento estranho, arredio, fora do normal, acabam pondo uma câmera dentro da própria residência para filmar o que está acontecendo na ausência deles e acabam visualizando cenas, gravam cenas da babá batendo na cabeça da criança, jogando a criança no chão, jogando a comida, dando tapa na cara. Toda vez que a criança chora, a babá vai lá e, enfim, reprime a criança com violência e tal. O que é esse crime da babá? Vamos chamar assim. É tortura ou é maus tratos do Código Penal, que ainda está presente e válido como um tipo penal autônomo? Veja que a conduta de maus tratos é muito parecida com o crime de tortura, né? Diz lá no crime de maus tratos do artigo 136, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa,
Está em verde ali, e eu destaquei aqui em verde aqui no crime de tortura. Há intenso sofrimento físico-mental. Eu provoco na pessoa intenso sofrimento físico-mental, eu estou expondo a perigo a vida ou a saúde da pessoa. Sob autoridade, guarda ou vigilância, diz o crime de maus tratos. Pois o crime de tortura também condiciona essa situação da vítima, que tem que estar sob a guarda, poder ou autoridade. Quer dizer, é quase a mesma coisa, o que muda aqui é poder e ali vigilância. Mas a autoridade e guarda estão presentes nos dois. A babá está sob a guarda, a criança está sob a guarda da babá. Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando com emprego de violência ou grave ameaça, de meios de correção ou disciplina, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. É quase que a mesma coisa dita com palavras diferentes. É tão próxima uma conduta da outra e tão distante a pena, né? Porque a pena para tortura é de reclusão de 2 a 8 e a pena do maus tratos é de detenção de 2 meses a 1 ano ou só a multa. Veja a diferença. Maus tratos, detenção. Detenção só me admite regime aberto ou semiaberto. Aqui reclusão me admite regime inicial fechado. Detenção de 2 meses a 1 ano é de menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial criminal, da transação penal, dá também suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é inferior a 1. É igual ou inferior a 1. E aqui não dá nem suspensão condicional do processo. Aqui não dá transação penal e não dá suspensão condicional do processo. E também não dá o acordo de não persecução penal, essa novidade trazida pelo pacote anticrime. Por quê? Porque tem violência ou grave ameaça. Então, o crime de tortura tem uma sanção bem mais severa se comparado com o crime de maus tratos. Só que os tipos são muito parecidos. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, invariavelmente, as teses de defesa caminham sempre, quase que invariavelmente, para desclassificação de tortura para maus tratos. E a gente vê na prática, muitas vezes, o promotor denunciando por tortura em primeiro grau, o juiz condenando por tortura e o tribunal desclassificando para maus tratos, e aí já está prescrito, inclusive, normalmente pelo decurso de tempo, pela pena branda e pelo decurso de tempo. Já peguei alguns casos assim no tribunal e fica numa certa subjetividade, aí na dúvida, de fato, em dúbio pro réu, se favorece a interpretação aqui pendente para a desclassificação. A gente tem algumas dificuldades aqui, né? Primeiro, o próprio tipo da lei de tortura, ele tem uma elementar a mais aqui em comparação com o inciso primeiro, que a gente viu agora há pouco, que não é causar qualquer sofrimento físico-mental, mas um intenso sofrimento físico-mental. E aí, como não existe um intensitômetro para medir, né, quanto de intenso é possível dizer que houve um sofrimento físico-mental, fica aqui um grau de subjetividade muito grande nos casos limítrofes. É evidente que se a vítima está toda machucada, enfim, qualquer perito vai olhar para a vítima, vai ter condições de fazer inclusive um laudo pericial dizendo, olha, esta pessoa sofreu e não sofreu pouco, houve uma intensidade no sofrimento. Agora, nos casos limítrofes, em que eu às vezes não tenho resultado físico muito claro, porque não precisa ser necessariamente só a violência, pode ser também a grave ameaça, em que você não tem lesão corporal. Como é que fica nesses casos? Como é que fica o caso da babá? O STJ, no primeiro momento, e depois o Supremo, acabaram consolidando um critério de diferenciação entre o crime de tortura, do inciso 2º, e o crime de maus tratos. E o critério é mais ou menos o seguinte: se o autor do delito quiser que a vítima, para além de corrigir uma indisciplina, também sofra, na verdade a palavra que eles usam no acórdão é causar um padecimento na vítima, que é a mesma coisa que sofrer. Eu não quero apenas corrigir uma indisciplina, eu quero também que a vítima sofra. Se ficar evidenciado isso, é tortura. E se ficar evidenciado que eu quero apenas corrigir uma indisciplina, até me excedi, mas eu não queria que a vítima sofresse, bom, aí é maus tratos. Então a gente acaba vendo muitas vezes a defesa sustentar, olha, até houve uma violência, mas a intenção do autor do delito não era fazer com que a vítima sofresse. Porque se eu conseguir desconstruir a ideia de que ela tinha intenção de fazer com que a vítima também sofresse, eu saio da tortura
e vou para maus tratos. Ficou claro o critério? Repetindo, se eu quiser, para além de corrigir uma indisciplina, também causar um padecimento na vítima, fazer com que ela sofra, tortura. Se eu quero apenas corrigir uma indisciplina, maus tratos. Isso é muito importante para exame da ordem, concursos públicos em geral, é um tema bastante pedido. Na sequência, na mesma pena de reclusão de 2 a 8, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Bom, aqui de novo a vítima tem que estar numa condição especial de ser alguém que está preso ou submetido a medida de segurança. Preso legalmente, sob a custódia do Estado. Então isso aqui é possível dizer que é um crime próprio de agentes do Estado, de funcionários públicos, né? No sentido do artigo 327 do Código Penal. A pessoa tem que estar nessa condição e eu, autor do delito, provoco nela um sofrimento físico ou mental, aqui não precisa mais ser intenso, a figura da intensidade só está ali no crime da babá, né? Por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, quer dizer, qualquer coisa que a legislação não autorize que gere um sofrimento na vítima. As torturas clássicas da época da ditadura, né? Afogamento no balde ou no vaso sanitário, ou a tortura pelo sono, põe um alto-falante na grade, voltado para a grade, e põe músicas em alto volume e façam com que a vítima não consiga dormir. Fica com uma mangueira na frente da cela, não deixa ela dormir, deixa o corpo constantemente molhado, enfim, práticas que se identificaram ao longo dos anos de ditadura e que poderiam ilustrar agora, de maneira um pouco trágica, enfim, mas o que caracterizaria esse crime. Levando sempre em conta que a vítima tem que estar nessa condição de estar submetida à prisão ou à medida de segurança. Pena é de 2 a 8. Curiosamente, o legislador estabeleceu uma pena menor, que cai pela metade, para o garante, aquele que deveria evitar, ser aquele que evita o resultado, né, que tem o dever legal de evitar o resultado e que se omite, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever então de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4. De novo, detenção, reclusão. Detenção não me permite regime fechado, só semiaberto ou aberto, e de 1 a 4 permite até suspensão condicional do processo. Então fica curioso, porque se eu tenho, por exemplo, uma cena de delegacia em que a pessoa está presa, né, para levar em conta a prisão, e eu tenho lá um policial que está torturando o preso, e o delegado passa na frente da cela, percebe a cena, visualiza a cena e não faz nada, pois o policial que praticou a tortura recebe uma pena de reclusão de 2 a 8. E o delegado que deveria ter impedido que aquilo acontecesse é beneficiado com uma pena que cai pela metade. Eu não aplico a regra geral do Código Penal nesse caso. Ok? Foi uma opção do legislador. Temos uma qualificadora no parágrafo 3º. Né? Crime préter doloso, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena vai de 4 a 10. E se resulta morte, reclusão de 8 a 16. Cuidado sempre, né? Porque no caso concreto, eu vou ter que ficar muito atento à questão do dolo. Se o agente quer matar, e quer matar torturando, que crime que é? Homicídio qualificado pela tortura. Ele não quer matar, ele quer apenas torturar, mas se excede e acaba levando à morte a vítima, bom, aí tortura qualificada pelo resultado morte. É claro que a prova às vezes é muito difícil, no caso concreto, não é muito tênue, né? Mas é importante estabelecer essa distinção. Majorantes, que a lei prevê no parágrafo 4º, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Se o crime é cometido por agente público, salvo naquela figura que é crime próprio de agente público, porque senão fica um bis in idem, né? Eu puno porque é agente público e aumento a pena porque é agente público. Então, naquele caso, me parece que não deve incidir essa causa de especial aumento. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. O legislador aqui leva em conta aqueles critérios de fragilidade da vítima, né? De pouca capacidade de resistência da vítima. Esqueceu-se o legislador aqui de inserir a figura dos enfermos, que normalmente acompanha todo esse grupo de pessoas que estão numa condição de maior fragilidade. Se o sujeito está acamado, enfermo, num hospital e é submetido à tortura, eu não tenho a causa de aumento.
posso eventualmente trabalhar com a parte geral do Código Penal. Por fim, também outra majorante, se o crime é cometido mediante sequestro. E aqui de novo tem que tomar um cuidado, porque eu posso ter concurso de crimes. Eu posso ter extorsão mediante sequestro, que é o mais comum, e a vítima sequestrada ser torturada para me dar uma informação que eu preciso. Aí eu tenho concurso de crimes. Extorsão mediante sequestro, em concurso material, com o crime de tortura na sua forma simples. Se eu sequestrei a vítima para torturá-la, bom, aí eu tenho um crime de tortura com a causa de especial aumento sequestro. Certo? Por fim, efeito extrapenal da condenação. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro da pena aplicada. É um efeito extrapenal, para além daqueles que o Código Penal prevê. O parágrafo 6º praticamente repete o texto constitucional e a gente já viu que isso daqui o Supremo acabou mitigando de forma bastante significativa, esvaziando o conteúdo até, né? A ideia da inafiançabilidade, particularmente. Quer dizer, eu posso conceder liberdade provisória hoje, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, só não posso exigir fiança, aquela incongruência que a gente já falou na aula passada. Insuscetível de graça ou anistia, repete o texto constitucional. Não obstante, aqui não se fale em indulto, a gente já falou também quando tratou da lei dos crimes hediondos, indulto está dentro do conceito de graça, então é evidente que o indulto também é vedado a quem é condenado por tortura. Parágrafo 7º, o condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. A gente já viu que o Supremo também derruba essas regras, né? O Supremo já entendeu que eu não posso estabelecer regime inicial fechado de forma compulsória. A pena, a quantidade de pena que vai definir o regime inicial, até 4 anos regime aberto, de 4 a 8 semiaberto, acima de 8 fechado, salvo se reincidente, porque daí eu posso jogar para o regime mais gravoso acima. Por fim, o artigo 2º diz, é uma regra de extraterritorialidade da lei penal brasileira, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira, uma regra similar ao do artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade. Então a lei de tortura tem essas peculiaridades. De tudo o que a gente falou aqui, acho que o mais cobrado em exame da ordem, em concursos em geral, é aquela distinção entre maus tratos e tortura na figura da babá. Aquilo ali é fundamental de gravar, né, e entender que a lei tem dificuldades de aplicação prática, nem tudo aquilo que parece tortura encaixa na lei. Então é isto por hoje. No nosso próximo encontro, seguiremos tratando de leis penais especiais, tratando da lei de drogas, provavelmente dividida em 2 encontros para o futuro. Então, por hoje é isso. Até mais.